Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Queria que... Deus é bom? Sim. Em todo tempo. Em todo tempo. Ele criou o homem bom. Criou ou não criou? Sim. Por que nós somos maus? Porque o homem buscou confusão. Não, ele não criou. Ele criou o homem bom. Ele criou o homem bom. Mas o projeto de Deus era a perfeição do homem. Mas por que nós desviamos tanto do propósito original da criação? Por causa do pecado. Natureza adâmica. Natureza adâmica. Então, o pecado, na realidade, ele fez um estrago completo na obra-prima de Deus, que somos nós. O pecado degenerou a raça. Nós hoje sabemos, estamos na igreja, sabemos a vontade de Deus, mas é difícil para você fazer a vontade dele. Você tem que, suar, gemer, e assim mesmo você está pisando em falso. Então você nota o que é o pecado na natureza. Eu vou ler um salmo que Davi expressa, leia para mim, Salmo 8. Esse aí fala um pouco de Deus com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável Deus, em toda a terra, tu fizeste a tua glória nos céus. Dá para mais? Leia o salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável és tu. Não é isso? Teu nome. Versículos 4 e 5 são uma chave do Salmo. Ele faz uma exaltação da criação de Deus e diz que ele cria o homem. Quem é o homem? Para que dele te lembres. De honra e glória o coroaste, o verso 4. E o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as coisas. Vermezinho de Jacó. Assim que ele nos chama. Vermezinho. Mas quando Deus criou o homem, ele não criou para ser isso. Não. Ele criou para ser governante de todas as coisas. Domínio sobre todas as coisas. Domínio lhe deste. Mas quando você começa a ver a nossa natureza e a criação que Deus fez original, aí você tem que reconhecer o que é pecado.
Porque Deus fez o ser, Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Então o homem, quando ele foge da presença de Deus e cai, degenera, há uma corrupção no gênero humano, e nós desfiguramos o projeto de Deus. Então a maldade do pecado é muito grande. Quando você começa a Qual que é esse, olhar, pastor, que você falou? Eclesiastes? Eclesiastes? Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Muita confusão. E ilusões. É ele que se meteu em muita complicação, não foi Deus, A foi Bíblia ele. fala astúcias e ilusões. Então ele foge do projeto. E aí nós começamos a olhar, porque a gente vive um evangelho muitas vezes de rotina e não para pensar a grandiosidade do projeto de Deus no evangelho. É restaurar este homem que ele foi desfigurado pelo pecado, para elevá-lo numa outra condição. E aí nós temos falado constantemente, a nossa estrutura foi totalmente corrompida, espírito, alma e corpo, toda ela foi alterada pelo pecado. Eu falei um dia desses na escola dominical sobre o sangue que tem poder para perdoar e ninguém lembra mais, né? Purificar. Ele fala nos purificar de todo o pecado. O arrependimento gera o perdão. Nós podemos estar com os nossos pecados perdoados, mas não purificados pelo Senhor. A purificação, ela gera em nós uma transparência com o Senhor. Isso no capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7 e 9, mas no 5 ele diz assim: Deus é luz e nele não há sombras alguma. Então Deus é um ser translúcido, ele é fulgurante, nele não existe mancha alguma. Quando ele, João, coloca Deus nesta posição e diz para nós que o sangue de Jesus perdoa e purifica, ele tira a condenação, mas quer ir além, trazer uma limpeza na nossa vida, de maneira que nós fiquemos para o Senhor transparente, purificado. E é nesse ponto que é difícil a gente caminhar, irmãos, porque isso depende do seu reconhecimento. O arrependimento é o reconhecimento do seu erro. Então eu preciso, para mudar o rumo, eu preciso reconhecer que eu estou no rumo errado. Esse é arrependimento, eu mudo a rota. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus me perdoa, e eu entro em harmonia com o Senhor. Mas Deus quer além disso, Ele quer purificar a nossa vida.
Tem um texto no Velho Testamento que o profeta Amós, no capítulo 7, versículos 7 e 8, ele fala de um prumo. Ele fala: o que vês? Ele diz: eu vejo um prumo. Quem mexe com construção, para que serve o prumo? Para deixar Fazer uma parede bem retinha. Tudo reto. Sem curvatura. para não ter desvio. Está internado. Aqui tem um prumo. Hein? Tem um prumo aqui. Tem? Tem. Vou deixar retinho. Deixar retinho. Então, leia isso. Amós 7, 7 e 8. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Veja, o profeta Amós, ele é levantado no período de Uzias. Uzias foi um rei que trouxe muito desenvolvimento para Israel. Ele era muito ardiloso, ele criou ferramentas, ele desenvolveu, ele mecanizou muita coisa e ele trouxe água, que era difícil, ele canalizou água para dentro de Jerusalém. Mas vocês sabem que este poder que ele adquiriu, que ele ficou grande, ele quis fazer aquilo que não era permitido para o rei fazer. Ele entrou no templo para oferecer sacrifícios e ele ficou leproso. Foi nesse contexto que Deus começa a levantar Amós. O que ele levanta? Ele levanta Amós porque havia soberba no coração de Uzias e o povo começou a se desviar, sair fora do prumo. A nossa estrutura interna, o que está na nossa estrutura interna? O que tem na nossa estrutura interna? Alma. O que mais? Espírito. Espírito. A alma é a personalidade. O espírito é a nossa relação com Deus. O espírito da pessoa que não tem Jesus, que não é crente, ele é morto. Precisa o toque do Espírito de Deus nele para ele ser vivificado. E a alma é a nossa personalidade, é o nosso eu interno. Esta parte foi a parte mais afetada pelo pecado. No espírito, o pecado, matou, separou de Deus. Mas na alma, ele traz, e é ali que Satanás trabalha. Por que Satanás trabalha? Porque Deus é luz e Satanás é trevas. E é na alma que nós conseguimos esconder algumas coisas e se torna morada, campo de Satanás. Por isso que a purificação é importante na nossa vida, porque aonde há luz, as trevas são banidas. Como nós sabotamos a nós mesmos, nós camuflamos a nós mesmos. Você tem um problema, e aquele problema você esconde no coração,
e carrega isso para o resto da vida, ocultando de todos. Só que ali Satanás vai trabalhar, vai te engodar, vai te enredar, de maneira que você se torne prisioneiro de você mesmo. E eu preciso colocar o prumo no coração. Eu estava até procurando hoje um livro, Paredes do Coração, que fala sobre isso, e não achei. Você precisa colocar um prumo para saber como está as paredes do seu coração. Será que ela está no prumo? Alguma coisa que te traumatizou lá atrás e você não tratou, a parede está fora do prumo. Você não vai caminhar bem a sua vida, porque você foi fragilizado e você nunca se dispôs a ser curado pelo Senhor. É por isso que é importante você mergulhar na palavra de Deus, porque Deus quer nos curar, porque Ele sabe que o efeito do pecado estragou a nossa vida, mas em Jesus nós temos restauração. Aleluia. Mas eu preciso primeiramente saber quem eu sou. Se você olhar capítulo 3, versículo 14 de Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus: a quem eu vou dizer lá? Deus te dá uma identificação. Eu sou, me enviou, eu sou o que sou. Então ele define quem ele é Deus soberano. E você, quem você é? Jesus disse no 14 de João, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você é? Se eu não souber quem eu sou, é o passo inicial para a restauração de Deus. Quem você é? Dá um mergulho para dentro, para o coração. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. É no coração, são nas paredes do coração que você tem que botar o prumo. Então, primeiramente, você tem que saber quem você é. Deus disse: eu sou o que sou. Yahshua ora Yahshua. Em qualquer lugar que você for, Deus é o mesmo para atender a sua necessidade. Deus está presente e Ele não falha, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Então Ele sabe: eu sou o que sou. Agora, se você não parar para se olhar, você não vai ter como consertar as coisas passadas. Pastor, mas se olhar com amor, que a Carla, ela já colocou umas 3 vezes, uns bichinhos de Jacó, mas não, eu não me vejo assim, porque eu sou filha de Deus, eu fui, mas eu estou seguindo para a luz. Cada estudo que eu faço, cada hora que eu leio a Bíblia, eu me sinto mais próximo de Deus. Então eu me sinto bem, eu me sinto amada e eu tenho que me amar. Aí eu não me sinto bichinho de Jacó. Deus fala isso com o povo dele, né? Expressão, explica pra gente, tá? assim, Que em relação às nações em volta, Israel era pequeno. Era muito, nossa, era menor. Tá? Era menor do que todos. E ele, você vê hoje, até hoje, ele é uma nação pequena, mas ninguém mete farinha nele, não. Pega não. Tá? Porque ele tem a proteção, a eleição de Deus. Então Jacó e Israel, além de ser pequeno, eu passei pelas guerras de 67 e a guerra de 74.
6 nações levantaram para destruir Israel. Ele não deixou ninguém nem entrar no avião, detonou todo mundo. Em 6 dias ele reconquista Jerusalém, a Cisjordânia e As lá colinas de Golã. colina de Golã. Tá? Então ele é pequeno, mas o que o torna grande é o Senhor. Tá? Agora, no nosso momento, essa identificação nos livra de uma série de cuidados e temores. Quando eu não tenho uma relação paternal com o Senhor, pai e filho, sabendo que Deus é pai, que vela pela nossa vida, eu vou ter preocupação e ansiedade, e isso está levando gente à morte. Mas quando eu sei que eu sou filho dele, eu descanso, porque qual é o pai que abandona o filho na crise? Se eu tenho uma relação com Deus de pai e filho, eu descanso, durmo tranquilo, porque ele é o meu protetor. Quando as pessoas não têm isso com Deus, eles vivem atribulados, eles vivem com ansiedade, eles vivem preocupados. Deus é nosso Pai. João, no capítulo 1, versículo 11, veio para que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. É o maior título que nós temos, somos filhos de Deus. A multidão que vive no mundo são criaturas de Deus, nós não, nós somos filhos. Então nós temos direitos. Capítulo 8 de Romanos, versículos 16 e 17, diz que nós somos herdeiros com Cristo Jesus, herdeiros de Deus. Então, tem gente que se acha pouca coisa, porque ele não sabe o que ele é diante de Deus. Você é muita coisa, você é filho dele. E quando nós temos esta convicção, luta vem, tribulação vem, tempestade vem, mas você está seguro na mão do papai. Mas quando essas paredes do coração não são restauradas, a pessoa não consegue se sentir dessa maneira, porque fica pensando um monte de bobagem. Primeiro passo é saber quem eu sou. Quem você é? Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Lá no capítulo 16 de Mateus, que diz os homens ser o filho do homem? Aí ele fala, eles dizem que tu és Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. Ele fala, mas vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Então ele tem uma identificação. Nós devemos perguntar a nós mesmos, quem eu sou? O passo, irmãos, eu tenho falado na escola dominical, quando você reage a alguma coisa imprevista, acende a ira, você dispara palavras para matar a pessoa, ou seu isso, ou seu aquilo, você tem que se ver. Por que eu sou assim? Um cara feroz. Se você não se conhecer, você não vai tratar. As pessoas reagem assim, continuam reagindo assim, isso vai se tornando um hábito depois de ficar mais difícil. É igualzinho um viciado. Ele começa com um tragozinho, daqui a pouco com outro maior. Você tem que lembrar disso e aos pés do Senhor. Tem gente que solta palavrão aos 4 cantos e depois vem cantar aqui e não sabe quem ele é. Será que Deus aceita? Tiago, no capítulo 3, ele fala assim, é impossível
Da mesma fonte sai água amarga e água doce. O cara falar palavrão e chegar aqui cantar e orar. Tem um negócio errado. A pessoa não sabe quem ele é. Por quê? Porque essa coisa é inútil para Deus. Chora, desmancha, chega ali, xinga. O que Deus vai ouvir numa boca dessa? São essas coisas que nós temos que olhar para nós, saber quem eu sou. Pisa no calo, a ira acende, esbraveja, e aí dorme irado. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, porque se você fizer isso, você está dando lugar ao diabo. Está lá em Efésios 4, 26 e 27. Tem que tomar muito cuidado. Então essas coisas estão no coração, e Deus quer purificar o nosso coração, porque nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. E aí o salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Deus poderia deixar o homem abandonado, porque ele virou as costas para Deus. Mas Deus não, manda o melhor que ele tem e vem atrás desse homem para restaurar completamente a nossa vida. Tem hora que você começa a pensar na grandeza do amor de Deus. É tremendo, irmãos. O que Deus cria esse ser para dominar sobre todas as coisas. O sujeito vira as costas para o Senhor, não dá bola para Deus, peca e Deus vem atrás. Para fazer isso, ele tem que nos doar o melhor que ele tinha, o Filho amado, para sofrer a nossa dor, morrer em nosso lugar, para nos elevar à posição de filhos e restaurar, porque nós precisamos, irmãos, de uma restauração completa para viver o Evangelho pleno. Muito de nós se contenta em viver o Evangelho meia boca, frequentar a igreja. Não é isso. A morte de Jesus, nós temos que aprender a desfrutar. A morte de Jesus foi penosa, para que você tivesse tudo de bom. E se você não tem, o problema é seu. Restaurar, trazer o amor de Deus através do Espírito em nosso coração, mudar a nossa natureza. A Bíblia diz que a nossa natureza adâmica, corrompida, que não existe nada de bom nela, Deus quer transformar em natureza divina. Está lá em 2 Pedro 1 e 4, Ele quer te dar uma nova natureza. Essa nova natureza é o novo nascimento, e você deixar se envolver para Deus trabalhar na sua vida. Quando nós olhamos capítulo 53 de Isaías, versículo 5, e 1 Pedro 2 e 24, leiam lá. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Pedro 2 e 24. Ele retrata. Então ele fala: foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz, a nossa cura, estava sobre ele, está nele. Pedro diz que ele levou tudo isso no madeiro. Então o propósito de Deus é nos curar.
dos traumas, irmãos, que nós carregamos pela vida. Se você carrega, é que você não sabe que Jesus foi na cruz, foi moído pelas nossas transgressões para nos restabelecer a paz e a vida com abundância. Então não tem sentido, você está entendendo? Você carregar fardo e penar pela vida, porque alguém já fez isso por você. Ele quer que você seja curado, mas para ser curado tem processo. Nós precisamos entender os processos de Deus. Vamos ver se eu acho. 5:16 de Tiago, todo mundo sabe de cor, né? Já deveria saber, porque cita muito. Você sabe? Então cita. Confessai as vossas culpas uns aos outros. O que ele está falando? Confesse as vossas culpas uns aos outros. Romanos capítulo 10, acho que versículo 1, que fala: se com a tua boca, capítulo 10, agora acho que o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás curado. Aí o 10 primeiro. Por quê? Com o coração se crê pela justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa tomar uma ação. Abrir a boca e pedir ajuda. Confessar. Porque há momentos na caminhada, tem gente que tem facilidade e vai a Deus. Trata com Deus. O grande problema de Deus é uma coisa chamada relacionamento. Quando nós vamos ao Senhor, orar ao Senhor, Deus não é uma pessoa distante. Como você senta com uma amiga e abre a boca e confessa, você tem que ter a mesma proximidade com Deus e confessar a Ele. Quando você age assim, você tem essa proximidade de relacionamento com Deus, é pessoal, porque Deus é uma pessoa. Deus não é uma filosofia, Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. Só que nós não vemos Deus. A nossa visão de Deus, da presença de Deus, é pela fé. Por isso que a fé é fundamental para a relação. A maioria das coisas que eu tive que tratar, eu tratei direto com Deus. Então ele foi meu psicólogo, psicanalista, e eu me prostrava, falava e ele respondeu. Mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque ele é estrangeiro para Deus. Estranho, ele não tem uma relação, então ele precisa de alguém fazer um intermediário. É mais ou menos o Velho Testamento com os sacerdotes, tá? A gente aprende, eu aprendi, que tem coisas que você e Deus resolvem, mas tem coisas que feriu o corpo da igreja. Esse é confissão de pecado. Esse é confissão de pecado, é um outro tratamento. Eu estou falando das nossas questões íntimas que nós carregamos. Veja, alguns traumas que acontecem
na nossa vida que marca. Veja, se você for uma hipótese, uma criança, que ela vai 10 anos, 8 anos, e vê um cachorro preto, morde essa criança. Todas as vezes que ela olhar um cachorro preto, ela vai lembrar do quê? Isso continua pela vida dela, até adulto, se não tratar. Sempre que ela vê um cachorro preto, ela vai lembrar de um fato. E tem muitas pessoas marcadas na história da vida dela por alguma tragédia. Um pai que nunca deu carinho, um pai que nunca falou que ama, um pai que nunca atendeu o filho. Isso marca. E como se desvencilhar destas coisas depois de adulto? Ou você perde. Por quê que hoje se estuda muito psicologia? Porque a maioria da população está entulhada. E Jesus veio para curar isso. E às vezes a pessoa nem lembra que foi mordida, né? Mas ela sabe que ela tem um medo do cachorro. Exatamente, não sabe por que ela tem porque aquele medo do marcou. cachorro. Então, esse é um exemplo que ele está dando. Mas se você pega um trauma familiar, que a pessoa teve que abandonar a casa, quantas pessoas que abandonaram a casa na adolescência porque não suportava e foi para a rua, se refez a vida, mas emocionalmente está prisioneiro. E Jesus veio para libertar dessas coisas. Aleluia. E é aí que você tem que entrar. Ou pede socorro, confesse uns aos outros, ou vai aos pés do Senhor. Porque a morte de Jesus é para trazer liberdade e não julgo. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas por que as pessoas dentro da igreja carregam fardos? Porque eles não sabem que o desejo de Deus é trazer libertação às pessoas, na alma. Que as paredes estão fora do prumo, ele quer colocar na posição correta, porque a criação dele foi perfeita. O pecado bagunçou com a nossa vida. Então você tem que reconhecer e olhar para dentro, aonde que eu estou falhando. Porque nós temos o sumo sacerdote eterno da nossa confissão nos céus, olhando e querendo te ajudar. Basta que você solicite. Então, essa coisa nós precisamos entender. Deus veio para curar. Salmo 147, 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Sara Os de coração quebrantado. liga, né? As feridas. Então ele sara o de coração quebrantado e liberta das feridas. Esse é o propósito de Deus. Mas é você que tem que startar o processo. E a gente olha, irmãos, e eu falo uma coisa: é desconhecimento da palavra de Deus que as pessoas estão dentro da igreja sofrendo. Jesus quer curar a nossa alma. Se a nossa alma estiver bem, o nosso corpo responde melhor. Se ela estiver ferida, nós vamos somatizar doenças no nosso corpo. Tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem herpes, tem gente que tem um monte de coisa proveniente de um coração machucado, que precisa de cura. Então você precisa colocar o prumo na sua vida, aonde eu preciso acertar. Nós precisamos
precisamos, irmãos. Outra coisa que nos identifica quem eu sou, e outra coisa, da onde eu vim e para onde eu vou. Tem pessoas que acham que o processo dela é um processo biológico. Foi meu pai e minha mãe que teve uma relação, apareci. A Bíblia diz que todos nós, Deus olha a concepção. Salmo 139, verso 16, diz: antes de todas as coisas, a minha história estava sendo relatada antes da minha formação. Deixa eu ler aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então ele está dizendo que não existia nada. Deus já te conhecia e já sabia da sua história. Já escreveu a sua história. Glória a Deus. Então você sabe da onde você veio. A nossa origem é em Deus. Jeremias 1:5, antes de formar bem te conheci. Se você olhar direitinho, vai no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, que a nossa criação, a nossa eleição é antes dos céus, é antes do universo ser criado. Assim como nos escolheu. Uma pessoa que foi liberada de um estupro. O que tem? Não, ele foi, assim, Jesus viu isso. Hein? E deixou. Deus não pode fazer nada. É isso que nós temos que entender. Tudo que acontece no âmbito da terra tem que ser pelo homem. O problema que a gente tem que entender, a maldade no coração do homem veio por Satanás. Deus não pode intervir, porque ele deixou tudo. Nós lemos no Salmo 8: todo domínio pertence ao homem. Salmo 115, verso 16 diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui é regido pelo homem. A história de Deus quem faz é o homem. Como o homem é mau, essas coisas acontecem. Por que acontece tanta maldade? Porque tem um dominador no sistema terreno que chama-se Satanás. Então ele incita a morte, perversidade, estupro, pedofilia, tudo isso porque as pessoas se deixam ser usadas por Satanás. Ele só incita. Mas o homem que vai escolher. Toda decisão nossa, nós somos responsáveis por ela, para o bem e para o mal. É isto. O que nós estamos falando? Nós sabemos da vontade de Deus. O que Deus quer? Quer nos levar um dia para morar com Ele. Mas muitas pessoas sabem e não querem, por escolha. Você vê a dificuldade. Por quê? Por causa da natureza corrompida que não deixa Deus trabalhar nela. Olha, eu sempre estou dizendo aqui, o pecado é gostoso, mas tem consequência grave e drástica, danosa. Então, Satanás ele arma tudo, empacota tudo e oferece. Se você não tiver vigilância, você faz. Para você fazer o bem, você tem que fazer um esforço. Para você fazer o mal, basta você deitar aqui.
ele acontece. Hein? Por quê? Porque o sistema, o gerente do sistema, o príncipe deste mundo, ele quer fazer isso. Então, quando as pessoas dizem, mas por que Deus deixou? Deus não deixou. O prazer dele não é. O prazer é que as pessoas mudem a natureza. Só que o homem não quer. Deus deu o que tinha. Hein? É aquela explicação da legalidade. legalidade. O homem foi entregou. Deus deu o melhor que ele tinha para resgatar o homem, que era o seu próprio filho. A maior riqueza de Deus era o filho ao lado. Ele deu. Nós não estamos recebendo porque não queremos, porque não entendemos. A nossa mente, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então tem muitas pessoas cegas, Satanás tem cegado, muitas vezes dentro da igreja. E as pessoas carregam esses traumas, essa carga, porque não sabem que em Jesus há libertação. Jesus morreu, foi penalizado para você viver uma vida de excelência. Nós não queremos. Choramos quando entramos em aperto, mas essa vida de excelência tem que ser praticada. Tem um texto, 1 Timóteo 4, acho que é 7 e 8. Paulo fala sobre uma virtude, acho que é 4. Aí, essa 7 mesmo. E 8. Mas rejeita as fábulas profanas, o de velhas caduca, exercita-te pessoalmente na piedade prática, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida aqui agora e daqui há de ser. Então ele está mandando um exercício para mudar a nossa concepção. Você tem que praticar a vida cristã. Não adianta pegar no dia do culto, pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vem para cá. No dia a dia lá, você continua a mesma pessoa. É prática. Exercite-te na piedade, na devoção a Deus. Faz o seu devocional, ora ao Senhor, leia a Bíblia, estude a palavra para você crescer. Mas nós não queremos, porque demanda esforço. Você tem que chegar aí, passar algumas horas. É melhor assistir um filme, 3, 4 horas assistindo um filme, do que estar estudando, rebuscando na palavra de Deus. E aí o que acontece? As pessoas carregam o fardo. O evangelho é leve. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem gente sendo crente como um fardo, um peso nas costas, porque não pratica. Exercita-te na piedade, na devoção a Deus. Ame o Senhor, procure entender o projeto de Deus para a sua vida, procure saber onde eu nasci e para onde eu estou caminhando. Nós estamos aqui de trânsito, nós estamos aguardando a nossa bem-aventurada esperança, morar com o Senhor. Tudo aqui vai passar, irmão. Você chega lá no cemitério, aqui jaz fulano, aqui jaz cicrano, mas ali tem os ossos, mas a alma e o espírito, o seu destino aqui determina para onde vai, ou se vai ou se vai. Você vai ou você não vai? Isso tem que acalentar o nosso coração. O apóstolo João diz: quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Quando nós temos a esperança da eternidade, nós vivemos uma vida de pureza perante o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Pastor,
dificuldade nossa, você conhece pela Bíblia o projeto de Deus para nós, o que Ele fez em nosso favor. Nós não precisamos fazer nada, só viver. Tudo já foi feito. Quando Jesus brada na cruz, Pai, está consumado, aquele foi a maior de todas as expressões. Tudo que Deus queria fazer a favor do homem, Jesus cumpriu na cruz. Então, quando você começa a entender, aquelas pessoas que hereditariedade, se você olha para a cruz, a Bíblia diz, tudo que nos era contrário, tudo que nos era prejudicial, Jesus levou e cravou na cruz, está em Colossenses 2,14. Então nada pesa contra nós, porque Ele nos libertou de tudo do passado. Então você tem que viver uma vida plena. E a dificuldade é esta, que muitas vezes você não sabe quem você é, você não sabe como você veio, qual o projeto seu e nem para onde vai. Outra coisa, irmãos, a nossa mente, ela formula conceitos que muitas vezes ela atrapalha a nossa vida. Eu já falei aqui com vocês sobre tradições que passa de pai para filho. A tradição anula a palavra de Deus. Nós temos que viver uma vida pautada na verdade da palavra de Deus, não na verdade pessoal nossa. Mas eu penso assim, você vai com o seu pensamento, tá? Você vai afundar com o seu pensamento. O pensamento do crente é aqui, mas ele cria conceitos, isso são paredes, e a Bíblia chama isso de fortalezas, que nós criamos ao longo da nossa trajetória. Vem de herança, vem de cultura, vem de ambiente que nós vivemos, e aquilo é difícil de tirar. E aí você fica, a verdade da Bíblia está aqui, não é a verdade minha, mas eu penso assim. Tem que ser na verdade da Bíblia. E como eu saí de um conceito que me regeu a vida para entrar no conceito de Deus. Você está vendo como é difícil? Por isso que as pessoas carregam problemas no coração para a eternidade, porque você tem que ter raça, determinação. Eu vou acabar, eu preciso mudar essa estrutura da minha mente. E como se muda? Leitura da palavra e oração, meditação na palavra, para mudar a minha cabeça. Você viu o avô, você viu os pais, e você viveu e influenciou as pessoas nesse conceito. Só que a Bíblia manda diferente. Já viu pais dizendo, meu filho, vai para a rua, bateu, bate também. Só que a Bíblia diz, não bateu, você toma do lado. Se chegar aqui, Não leva desaforo para casa. São tradições. Tá? Eu mesmo fazia isso, né? Mas você tem que agora, a Bíblia não manda assim. A Bíblia manda que você, o ofendido, não retribua a ofensa. Abençoe e ore o cara que está te pisando. Mas isso aí não se faz com o coração. Se você deixar Deus implantar a natureza divina, faz. É natureza. Se você tiver o Adãozão lá firme e forte, você não faz. Mas se Deus estiver no coração, faz. E faz numa boa, tá? Isso é vida com Deus.
Então, esses conceitos nós temos que ir mudando, tirando e colocando os conceitos da palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, pratica a verdade. Não fale mentira com ninguém. Falai a verdade uns com os outros. Não ire, domine a ira. Tenha domínio sobre a sua natureza. O domínio é fruto do Espírito. Só o Espírito produz. Pessoas que não deixam, irmão, nunca vai ter domínio, porque o Espírito implanta isso em nós. E aquilo que o Espírito implanta passa a ser parte integrante da nossa natureza. Você não reage porque a sua natureza foi mudada pelo Espírito. Se você ficar logo assim, com aquele Espírito vem, o crente não dá para fazer isso, mas tem muito que faz. Tem muito que fiz, né? Hein? Tem muito que fiz. Tem outros que não faz assim, mas por dentro fala assim, eu pego esse cara, morde, Se eu pudesse os dentes pegar... chega a rir. Mas são coisas que nós temos que praticar. Isso é vida dia a dia. Enquanto mais cedo mudar, enquanto mais novo mudar, vai ter uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade. Eu sempre olho aquilo que João disse para o amigo dele, Gaio. Eu quero que te vá bem a tua saúde, assim como vai bem a tua alma. Que a minha alma, ela esteja no lugar do descanso de Deus. Que eu possa deleitar no Senhor. Que eu possa me alegrar no Senhor. Não viver uma vida que é rabugenta. Tem gente que vive a vida rabugenta, eu não sei nem como ele pode dizer que é crente. Amanhece rabugento, não dá um sorriso. Eu vejo isso muitas vezes lá em casa. Meu Deus, eu fico olhando, meu Deus. Ó, o coração, mas daqui a pouco explode. Então, sonda o teu coração. Conhece você mesmo. Identifique quem você é. Eu sou filho de Deus. Tenho em mim a natureza de Cristo. Se tem a natureza de Cristo, você tem que viver como Cristo. Jesus foi renegado, mas ele não abriu a boca. Foi apedrejado, pediu perdão, perdoou os ofensores. Então nós temos que caminhar nesse lugar. Amém?